Vida, cheguei! Querida, cheguei! Tô na área para mais um dia de revisão. Gente, eu confesso que esse segundou não tá saindo fácil. Que show da Xuxa é esse? Eu sei que quando a gente passa muito tempo revisando as mesmas coisas, bate aquela monotonia. Mas é justamente aí que entra o diferencial do Nota 10. Nas nossas aulas, o tédio passa longe. E aqui você aprende se divertindo com exemplos práticos do dia a dia. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. Por exemplo, estudando termologia, você descobre como o termômetro consegue constatar a temperatura do corpo humano ou de um determinado lugar. Receba a inteligência. Nós vamos ver mais sobre isso a partir de agora na aula de Física. E aí, galerinha, sou o professor Lucas Martins, estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Física. Pessoal, nessa nossa disciplina de Física, muitos alunos têm uma interpretação que Física é uma disciplina que é apenas cálculos, são apenas fórmulas. Ah, Lucas, eu vou decorar a fórmula e vou aplicar na questão. Pessoal, estatisticamente falando, nas últimas provas do Enem de Física, a maior parte Pessoal, estatisticamente falando, na disciplina de Física, a maior parte das questões são questões mais teóricas do que cálculo. Então, antes de iniciar a nossa aula, eu quero que vocês tenham em mente que Física, pessoal, não é decorar fórmula. Física é entender a essência da teoria. A partir dessa essência, nós vamos aplicar, nós vamos contextualizar com problemas do dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar nossa aula, eu trouxe aqui um gráfico dos principais conteúdos abordados do Enem de 2015 para cá. Pessoal, se vocês observarem aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, o conteúdo mais recorrente de 2015 até a prova de 2023 foi a parte da eletrodinâmica. Pessoal, essa parte da eletrodinâmica, junto com a parte de mecânica, são conteúdos que eles são um pouco mais trabalhosos, no sentido que, nesses conteúdos, nós temos cálculos misturados com teoria, para a gente poder trabalhar esses conteúdos. Já quando a gente chega na parte de termologia e ondulatória, que são respectivamente o segundo e terceiro conteúdo mais abordados, esses são assuntos que a prova gosta muito de cobrar a teoria aplicada no nosso dia a dia. Então, partindo desse princípio, nós vamos estudar aqui alguns tópicos mais relevantes desses principais assuntos cobrados pela prova do Enem. Galera, infelizmente nosso tempo é curto, então aqui nós vamos abordar os principais pontos. Então, ó, para a aula de hoje, eu trouxe um conteúdo que todo ano está na nossa prova, e é o conteúdo que o TRI do Enem geralmente classifica como fácil, ou seja, das aproximadamente 15 questões de física que fazem parte do nosso bloco de ciências da natureza, quando cai a questão de termologia, ela é classificada pelo TRI como fácil. Então, se ela é classificada como fácil, são questões que vão acabar valorizando a nossa nota, o nosso TRI, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui. Nós precisamos primeiro entender o que é a termologia. Pessoal, como o próprio termo já fala, termo vai ser relacionado ao quê? A calor, tá bom? Então, a termologia vai ser aquela parte da física que estuda os fenômenos relacionados a calor. Ah, Lucas, apenas a calor? Não, pessoal. A termologia ela vai estudar fenômenos relacionados a calor, temperatura, mudanças de estados físicos, o estudo dos gases, dilatação térmica, entre outros. Tranquilo? Então, ó, eu trouxe aqui alguns pontos importantes que nós temos que saber. Galera, quase todo ano cai questão teórica sobre calor ou sobre temperatura. Ah, Lucas, e calor e temperatura não é a mesma coisa, não? Não, pessoal. Calor e temperatura são conceitos diferentes, porém, eles se complementam, tá bom? Então, vamos começar aqui estudando primeiro o que é o conceito de temperatura. Pessoal, quando eu falo de temperatura, eu tenho noção que... Pessoal, quando eu falo temperatura, eu tenho certeza que todos vocês têm noção
do que uma temperatura. Ah, Lucas, quando eu estou com febre, eu pego o termômetro, coloco lá embaixo da minha axila e acabo olhando qual é a minha temperatura. Ah, se a minha temperatura está com 39 graus Celsius, eu sei que eu estou com febre. Mas fisicamente falando, o que quer dizer essa temperatura? Nós vamos entender na aula de hoje, tá bom? Pessoal, a mesma coisa de calor. É muito comum quando a gente sai, por exemplo, aqui na nossa cidade em Mossoró, de meio-dia, a gente fala, ah, eu estou com muito calor e começa a abanar aqui a camisa. Pessoal, no senso comum essa frase não está errada, está correta, porém lembre, no senso comum, a nossa prova, ela cobra fisicamente falando. Então, fisicamente falando, eu afirmar que eu estou com calor é uma frase errada, fisicamente falando, para a nossa prova. Então, vamos entender aqui o que é cada um desses dois conceitos. Vamos primeiro começar pelo conceito de temperatura. Pessoal, a temperatura ela é um conceito que ela é relacionada à energia cinética média das moléculas. Como assim, Lucas? Pessoal, a gente sabe que na natureza tudo é formado de matéria. E a matéria, no interior dela, a gente sabe que tem moléculas. Essas moléculas, elas estão em movimentação, tá bom? Elas não estão paradas. Pessoal, quando essas moléculas estão em movimentação, nós vamos lembrar que existe um tipo de energia que é relacionada. Nós vamos lembrar que existe um tipo de energia que é relacionada à movimentação das moléculas. E essa energia é justamente a nossa energia cinética, tá bom? Então, as moléculas no interior de uma matéria, elas estão em constantes movimentações, certo? Se elas estão em movimentação, então nós temos energia cinética. Pessoal, existem vários tipos de energia cinética. Eu não vou entrar muito sobre esses vários tipos. Nós só temos que entender que essa energia cinética média das moléculas vai estar relacionada à temperatura. E essa energia cinética média das moléculas é justamente quando essas moléculas elas estão em quê? Em movimento. Pessoal, se elas estão em movimento, então ela vai acabar gerando uma coisa que na física a gente conhece como grau de agitação das moléculas. Pessoal, então vamos pensar um pouco. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior vai ser o que nós conhecemos como energia cinética média das moléculas, que por sua vez maior vai ser a temperatura. Ah, Lucas, então quer dizer que se um corpo ele tem um grau de agitação molecular muito elevado, então ele vai estar com uma alta temperatura, correto, tá bom? Pois o grau de agitação das moléculas é relacionado à energia cinética média. Quanto maior o grau de agitação, maior a energia cinética média, que por sua vez maior vai ser a temperatura de um corpo. Tranquilo? Pessoal, nós temos que lembrar que existem 3 estados de agregação. Existe o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Pessoal, no estado sólido ele é caracterizado pelas moléculas estarem muito uma em cima da outra. Então, ó, tem muitas moléculas uma encostando na outra. Pessoal, se eu tenho muitas moléculas uma ao lado da outra, então essas moléculas elas não vão ter um bom grau de liberdade. Se elas não vão ter um bom grau de liberdade, então, galera, nós vamos saber aqui que o grau de agitação dessas moléculas é o que? Baixo. Pessoal, se o grau de agitação das moléculas no estado sólido é baixo, consequentemente a energia cinética média das moléculas também vai ser baixo. Pessoal, se essa energia cinética média das moléculas também vai ser baixa, então consequentemente a temperatura de um corpo também vai ser baixa. Tranquilo? Pessoal, já no estado gasoso, se a gente observar aqui, nós vamos lembrar que no estado gasoso as moléculas elas estão mais distantes uma da outra. Se as moléculas estão mais distantes uma da outra, então, pessoal, o grau de agitação das moléculas no estado gasoso já vai ser maior. Então, ó, elas conseguem se movimentar mais. Se elas conseguem ter uma movimentação maior do que no estado sólido, então isso implica dizer que a energia cinética média das moléculas no estado gasoso, consequentemente, vai ser o quê? Maior. Se a energia cinética média das moléculas do estado gasoso vai ser maior, isso quer dizer, consequentemente, que a temperatura de um corpo também vai ser maior. Tranquilo, pessoal? Então, ó, para finalizar aqui, nós vamos entender que
o grau de agitação das moléculas no estado gasoso é maior do que o grau de agitação das moléculas no estado líquido, que por sua vez vai ser maior do que o grau de agitação das moléculas no estado gasoso. Pessoal, nós vamos ter aqui, ó, então, que o grau de agitação das moléculas no estado gasoso vai ser maior do que o grau de agitação das moléculas no estado líquido, que por sua vez vai ser maior do que o grau de agitação das moléculas no estado sólido. Então, ó, se o grau de agitação das moléculas no estado gasoso é maior, ou seja, as moléculas elas estão mais livres para se movimentar, isso quer dizer que a energia cinética média no estado gasoso vai ser, ó, maior do que a energia cinética média do estado líquido, que por sua vez vai ser maior do que a energia cinética média no estado sólido, tá bom? Pessoal, então se a energia cinética média é maior no estado gasoso, a gente já entendeu que quanto maior o grau de agitação, maior a energia cinética média, consequentemente, pessoal, maior vai ser a temperatura do corpo, ou seja, para uma mesma substância, o que vai apresentar um maior grau de agitação é o estado gasoso, consequentemente ele vai apresentar a maior temperatura, tranquilo? Pessoal, vamos para o segundo conceito que todo ano está na nossa prova, é o conceito de calor. Ah, Lucas, calor, né, andar em Mossoró de meio-dia, com a temperatura acima dos 30 graus Celsius, eu falo, eu estou com muito calor. Lembram que eu falei no início da aula? No senso comum, essa frase é correta, porém na física, fisicamente falando, que é o que a nossa prova cobra, essa frase está errada. Ah, Lucas, mas o que é que vai ser calor então? Vamos lá entender o que é calor. Pessoal, calor, ó, ela é conhecida como energia térmica em trânsito. Pessoal, quando eu falar em trânsito, na questão pode aparecer qualquer sinônimo dessa palavrinha em trânsito. Em trânsito quer dizer movimentação, ou seja, é uma energia térmica que vai de um ponto para outro. Então, calor, nós sempre vamos ter que associar a uma energia térmica que sempre vai de um corpo para outro, ou seja, está em movimentação. Tranquilo? Ah, Lucas, essa energia térmica, esse calor, acontece de forma aleatória? Não. Pessoal, essa troca de calor, ela pode acontecer de forma espontânea ou não espontânea, que é uma forma forçada. Pessoal, de forma espontânea, o calor, ele sempre vai sair de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, ó, o corpo vermelho aqui tem uma temperatura maior do que o corpo B, que é um corpo azul. Então, ó, o calor ele sempre vai sair de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E o calor vai ser o que mesmo? Uma energia térmica em trânsito, uma energia térmica em movimento. Tranquilo, pessoal? Nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Quando eu falo calor, quando eu falo que o calor é essa energia térmica em trânsito, esse calor, pessoal, só vai existir quando eu tiver uma condição que eu tenho que obedecer. Ah, Lucas, que condição é essa? Pessoal, a condição que eu tenho que obedecer é o seguinte, eu preciso que os corpos estejam com temperaturas diferentes. Então, corpos com temperaturas diferentes. Então, se eu tenho um corpo com temperatura diferente, essa energia térmica vai acabar indo sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, gerando o que a gente chama de calor, tranquilo? Pessoal, uma situação do nosso dia a dia, que acontece muito isso, vamos supor, tá você e seu namorado em um ambiente que esteja com a sensação térmica fria. Pessoal, os dois estão ali tremendo de frio, lembre, frio é uma sensação térmica. Pessoal, as duas pessoas estão com temperaturas diferentes naquele exato momento. Pode ter uma temperatura muito próxima, porém cada corpo tem uma temperatura diferente. Aí o que vai acontecer? Quando um abraça o outro, um deles vai acabar sentindo a sensação térmica de quê? De quentinho, a sensação térmica aconchegante. E essa sensação térmica acontece justamente por quê? Porque, ó, aquela pessoa que está com a temperatura maior
vai acabar transferindo energia térmica para a pessoa que está com a temperatura menor, dando essa sensação de quentinho, fazendo com que ocorra uma transferência de calor. Tranquilo? Ah, Lucas, esse calor, essa transferência de energia térmica vai acontecer infinitamente? Não, pessoal. Essa transferência de energia térmica tem um limite. E esse limite é até acontecer o que a gente conhece como equilíbrio térmico. Então, essa transferência de energia térmica acontece até o momento em que os corpos atingirem o equilíbrio térmico. De boa? Galera, antes de fazer aqui a questão, vamos só dar uma recapitulada. Nós temos que entender, como eu falei para vocês, que temperatura, resumidamente, é o grau da agitação das moléculas. Quanto maior a movimentação das moléculas, maior vai ser a temperatura. Já calor é o quê? É uma energia térmica em trânsito, ou seja, uma energia térmica em movimento. Sempre de quê? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E essa transferência de energia térmica acontece até o momento em que os corpos atingirem o quê? O que a gente conhece como equilíbrio térmico. E lembrem, pessoal, para acontecer essa transferência de energia térmica, os corpos têm que estar obrigatoriamente com temperaturas diferentes. Tranquilo? Ah, Lucas, beleza, entendi o que é calor, entendi o que é temperatura, mas me tira uma dúvida. Eu costumo falar muito duas coisas, quente e frio. Lucas, quente vai ser algo com temperatura alta, frio vai ser algo com temperatura baixa. Pessoal, antes de falar sobre quente e frio, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Galera, quente e frio, eles são o que a gente conhece como sensações térmicas. Tranquilo? Então, o conceito de quente e frio é sempre relacionado à sensação térmica. Galera, não existe isso de frio ser transferido, certo? O que é apenas transferido sempre vai ser o quê? Calor, certo? Então, Lucas, quando eu estou com frio, o que é que está acontecendo? Lembrem, frio é uma sensação térmica. Se eu estou com a sensação térmica de frio, o que acontece é o seguinte, deixa eu desenhar aqui para visualizar melhor. Vamos lá. Tenho aqui uma pessoa. Pessoal, essa pessoa está com a temperatura corporal de 36 graus Celsius. Pessoal, quando essa pessoa está com a temperatura corporal de 36 graus Celsius, ela vai entrar em um ambiente. Pessoal, nesse ambiente está com o ar-condicionado ligado. Quando está com o ar-condicionado ligado, a temperatura do ambiente, ela está tentando deixar, o ar-condicionado está tentando deixar aquele ambiente com a temperatura de 18 graus Celsius. Pessoal, quando eu entro dentro dessa sala, o que vai acontecer é o seguinte, a minha temperatura é maior do que a temperatura do ambiente. Então, nós vamos perceber que nós temos uma situação aqui de dois corpos, de duas regiões com temperaturas diferentes. Se eu tenho temperaturas diferentes, então nós vamos lembrar que quando eu tenho temperaturas diferentes, vai acabar acontecendo o quê? Uma movimentação da energia térmica. E essa movimentação da energia térmica sempre vai de quê? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pessoal, então se o meu corpo está apresentando uma maior temperatura do que o ambiente, então o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou perder energia térmica, para o ambiente. Pessoal, quando eu estou perdendo essa energia térmica para o ambiente, ou seja, eu estou perdendo, quando eu tenho essa energia térmica em movimento, eu chamo de calor. Então, eu estou perdendo calor para o ambiente. Quando eu acabo perdendo calor para o ambiente, isso vai acabar causando uma sensação que eu vou estar o quê? Diminuindo a minha temperatura, tá bom? E essa sensação térmica de diminuir a temperatura é justamente o que a gente chama de quê? De frio, tá bom? Então, ó, quando eu estou em um ambiente com temperatura menor do que o do meu corpo, então o que vai acontecer é que eu vou perder energia térmica para o ambiente. De boa, tranquilo.
Pessoal, lembrando, frio não existe na física, tá bom? Frio é só o quê? A ausência de calor. Então, ó, se frio é a ausência de calor, quando eu estou com a sensação térmica de frio, é porque eu estou perdendo calor. Galera, então pegou a questão lá, viu que a questão está falando de movimentação de frio, já elimina. Com toda certeza, essa questão, fisicamente falando, está errada. Tranquilo? Ah, Lucas, show. Entendi o que é o conceito de frio, então. Entendi que frio é quando eu estou perdendo calor, que vai causar essa sensação térmica de frio. Mas o que quer dizer a sensação térmica de quente? Pessoal, eu vou fazer o processo contrário. Vou colocar aqui, ó, bonequinho de novo. Quando eu coloco esse bonequinho aqui, ele está com a temperatura corporal de 36 graus Celsius. Pessoal, aí eu vou encostar a mão em algum recipiente, alguma substância, colocar aqui uma água dentro de um recipiente. Pessoal, essa água aqui, essa substância, está com a temperatura de, vou colocar aqui 50 graus Celsius. Pessoal, vou colocar a mão dentro desse recipiente com água. Então, ó, perceba o que é que vai acontecer aqui dessa vez. Minha mão está com a temperatura de 36 graus Celsius. A água está com a temperatura de 50 graus Celsius. Pessoal, então a água está com a temperatura maior do que a minha mão. Então, o que vai acontecer é que nós temos aqui uma situação de dois corpos com temperaturas diferentes. Se nós temos corpos com temperaturas diferentes, o que é que vai acontecer? A energia térmica vai entrar em movimento, a energia térmica vai entrar em trânsito. E essa energia térmica vai entrar em movimento sempre de onde? De forma espontânea, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, galera, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, como o corpo de maior temperatura é água, a substância, então ela vai acabar transferindo energia térmica para o nosso corpo, tá bom? Para a nossa mão. Se ela vai acabar transferindo energia térmica para a nossa mão, então, pessoal, eu vou acabar adquirindo uma maior quantidade de energia térmica. Então, ó, quando eu tenho essa transferência de energia térmica, nós temos aqui uma transferência de calor. Pessoal, e essa transferência de calor vai fazer com que eu tenha a sensação térmica de quê mesmo? De quente, pois eu estou recebendo calor. Galera, então entenderam que quente e frio são o quê? Sensações térmicas. E quente e frio ocorre sempre por conta de quê? Da transferência de energia térmica. E essa transferência de energia térmica é o que nós chamamos de calor. E essa transferência de energia térmica, como a gente já tinha mencionado, só acontece com corpos com temperaturas diferentes. Sempre o calor, ou seja, a energia térmica saindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Tranquilo? Então, ó, vamos começar a resolver aqui algumas questões que o Enem já abordou sobre essa temática. Pessoal, primeira questão. Uma boa dica para complementar Questão 1. Uma boa dica para complementar a hidratação nos dias de calor, principalmente os que passamos ao ar livre, é incluir nos lanches frutas como laranja, melancia, que são refrescantes e possuem um alto teor de água. Picolés preparados em casa, com suco da fruta, também é uma ótima opção, principalmente para as crianças. No texto acima, o conceito de calor foi usado de forma equivocada. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse conceito. Pessoal, então a questão quer saber a alternativa que vai falar o conceito correto de calor. Vamos lá, a gente viu agora que calor é o quê? Energia térmica em movimento. Então, ó, letra A. Na letra A, ele diz que calor é o mesmo que temperatura. Pessoal, calor é o mesmo que temperatura? Não, né? A gente viu que a temperatura é o quê? É relacionada ao grau de agitação das moléculas, certo? Então, calor não é o mesmo que temperatura. Então, letra A, errado. Pessoal, letra B. Calor é medida em graus Celsius? Não. Nós vamos lembrar que graus Celsius é uma unidade relacionada à temperatura. Ah, Lucas, mas qual a unidade, então, de calor? Nós ainda vamos ver nas próximas aulas que a unidade de calor pode ser representada de duas formas. Pode ser o nosso cal ou o nosso joule. Tranquilo? Pessoal, lembrando, não existe apenas essas unidades, porém elas são as mais usuais. Letra C.
Calor é uma forma de energia que não existe nos corpos frios. Pessoal, totalmente errado. Letra D, calor é uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes. Pessoal, letra C e letra D, as duas estão erradas, porque nós vamos lembrar que frio e quente são apenas o quê? Sensações térmicas. Letra E, calor é uma energia em trânsito, ou seja, uma energia em movimento de um corpo para o outro, quando entre eles há diferença de temperatura, perfeito. Então, ó, resposta, letra E. Tranquilo, pessoal? Galera, nós vamos dar um breve intervalo agora e na volta vamos continuar resolvendo mais questões sobre essa temática e vamos acabar... Pessoal, nós vamos dar uma breve pausa agora e na volta nós vamos responder mais questões do Enem sobre essa temática de termologia e vamos introduzir um próximo conteúdo que é justamente as formas de propagação de calor. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos continuar a resolver questões do Enem sobre a nossa temática de termologia. Pessoal, questão 2. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura do ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Pessoal, vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, calor é sempre o quê? Energia térmica em movimento, tá bom? Então, quando eu falo que hoje está calor, fisicamente falando, isso está o quê? Errado, tá bom? Porque quando eu estou com a temperatura elevada, o correto seria hoje estar quente ou hoje estar com energia térmica elevada, tranquilo? A gente não armazena calor, o que a gente armazena é energia, certo? Calor não. Calor é sempre essa energia térmica em movimento. Pessoal, ele quer saber no contexto científico se é correto essa expressão utilizada com a palavra calor. Então a gente já sabe que não é correto, pois o calor, a energia térmica sempre em movimento. Falou de calor, eu tenho que colocar que essa energia está se movimentando ou qualquer outro sinônimo, caso contrário está errada. Então, ó, com isso a gente elimina letra A e letra B, que diz que está correto. Então vamos lá, letra C. Não, pois o calor é energia térmica em trânsito. Pessoal, perfeito. É justamente o conceito de calor. É uma energia térmica em trânsito, uma energia térmica em movimento. E sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de forma espontânea, certo? Então esse é o nosso gabarito da questão. Vamos para a próxima questão, questão 3. Outra questão do Enem, também sobre a mesma temática. Então, ó, vocês vão perceber que essa temática, pessoal, todo ano está na nossa prova. É uma questão teórica, uma questão que você ganha tempo. E uma questão, pessoal, bem tranquila, que o TRI classifica, estatisticamente falando, como uma questão fácil, tá bom? Aí lembre, questões classificadas como fáceis, para manter a coerência, elas acabam valorizando a nossa nota, tá bom? No TRI. Pessoal, a próxima questão diz o seguinte. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Então, pessoal, nós vamos ter aqui uma situação em que um fantasma vai representar uma situação de frio e que isso aqui, ó, não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Calorimetria é justamente esse estudo da quantidade de calor que é trocada, tá bom? Pessoal, para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Galera, nós vamos ter o seguinte, a gente sabe que, fisicamente falando, frio não existe, tá bom? Então, quando eu estou com a sensação térmica de frio, é porque eu estou perdendo o quê? Estou perdendo energia térmica, ou seja, eu estou perdendo calor, tá bom? Então, pessoal, nunca vai existir movimentação de frio. Aí, ó, aqui ele está dizendo o seguinte, para solucionar essas incorreções,
deve se associar à porta e aos cobertores, respectivamente. Pessoal, quando eu tenho aqui, ó, uma casa, nessa casa, eu vou dizer que aqui dentro dessa casa está com a temperatura, por exemplo, dentro da casa, de 20 graus Celsius. E aqui fora da casa, no ambiente, está com a temperatura de 2 graus Celsius. Pessoal, como dentro da casa, aqui nós vamos ter uma porta, certo? Pessoal, como dentro da casa, a temperatura dentro da casa, no interior da casa, é maior do que a temperatura do ambiente, então de forma espontânea, o que é que vai acontecer aqui? Frio vai entrar? Não, né? Nós vamos lembrar que frio não existe, frio não movimenta. Pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte, a porta, ele vai evitar que a energia térmica dentro, evitar ou dificultar, que a energia térmica dentro do ambiente, pessoal, o que a porta vai fazer aqui é o seguinte, ele vai acabar dificultando com que a energia térmica dentro da casa acabe indo para o ambiente externo, tá bom? Então ele vai dificultar isso, esse é o objetivo da porta. Pessoal, esse também é o objetivo de um casaco, de um cobertor. Casaco, cobertor, não esquenta o nosso corpo. O que acontece é o seguinte, quando eu estou aqui, ó, desenho aqui, bonequinho. Pessoal, quando eu estou de casaco, desenhar o casaco agora da pessoa. Pessoal, quando eu estou de casaco aqui vai ser o seguinte, a temperatura dessa pessoa, a temperatura do corpo dela está aproximadamente 36 graus Celsius e a temperatura do ambiente está a 18 graus Celsius. Pessoal, como a temperatura do nosso corpo é maior do que a do ambiente, então o que vai acontecer aqui é o nosso corpo, de forma espontânea, acabar querer perder energia térmica para o ambiente, tá bom? Pois a energia térmica vai fluir sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Pessoal, então o casaco, o cobertor, o que eles vão fazer é exatamente isso, é dificultar que essa energia térmica acabe saindo facilmente, tá bom? Então, quando essa energia térmica está saindo do nosso corpo, ela vai encontrar um obstáculo, que vai ser um cobertor, que vai ser um casaco, e esse casaco, esse cobertor acaba dificultando que a gente acabe perdendo essa energia térmica. Então, pessoal, aquela energia térmica vai acabar acumulada aqui, de certa forma, dando aquela sensação térmica de quentinho, tranquilo? Então, pessoal, o casaco, cobertor, a porta tem basicamente o mesmo objetivo, que é o que? Dificultar a troca de calor. Ah, Lucas, ele vai dificultar a troca de calor impedindo que o frio entre ou que o frio saia? Não. Nós vamos lembrar que frio nunca vai se movimentar. O que se movimenta é o quê? Energia térmica. E essa energia térmica em movimento a gente chama de quê? De calor. Então vamos ver aqui qual a resposta certa, ó. Ele está dizendo que o objetivo da porta e dos cobertores é aquecer a casa e os corpos. Não, pessoal, a gente viu agora que não aquece, dificulta a passagem. Letra B, evitar a entrada do frio. Pessoal, nem termina de ler, ó. Falou entrada ou saída de frio, movimentação de frio, não existe fisicamente falando. Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. É exatamente essa, pessoal. O objetivo de um cobertor, de portas, é justamente isso, minimizar que acabe perdendo energia térmica para o ambiente, tá bom? E essa energia térmica, quando ela está em movimento, a gente chama de calor. Tranquilo? Galera, agora nós vamos aqui para um novo tópico muito importante, que é justamente a propagação de calor. Anteriormente, nós estudamos então o que é calor, a gente viu que é essa energia térmica em movimento, essa energia térmica em trânsito. Mas eu não falei ainda como que essa energia térmica vai ser transferida, ou seja, como esse calor vai ser transferido. Vamos estudar agora como que esse calor vai ser transferido. E para estudar isso, nós temos que saber que existem 3 formas de propagação de calor. Vão ser a nossa condução, a nossa convecção e a nossa irradiação. Pessoal, é comum nas provas também aparecer aqui o nome radiação. Existe uma diferença, porém a título de ensino médio, a título da nossa prova do Enem, são coisas análogas. Tranquilo? De boa? Galera, vamos aqui primeiro para a nossa condução. Pessoal, quando a gente fala condução, o próprio nome está dizendo, é que essa energia térmica vai ser conduzida. Ah, Lucas, ela é conduzida como? Vamos lá, ó.
Coloquei aqui um exemplo em que eu tenho uma haste metálica. Pessoal, nessa haste metálica eu vou esquentar inicialmente aqui, ó, só a ponta, tá bom? Pessoal, tenho certeza que todos vocês já perceberam isso. Quando eu pego uma colher, um cabo metálico e coloco na frigideira, vai chegar um momento em que eu vou sentir aquela colher esquentando e essa sensação eu vou sentir justamente, pois a energia térmica, pessoal, ela vai ser transferida até o outro lado, justamente por meio da condução. Ah, Lucas, mas como é que acontece esse processo de transferência? Nós temos que lembrar o seguinte, toda matéria é composta de molécula. Pessoal, então o que vai acontecer aqui é o seguinte, quando eu estou esquentando essa pontinha, então as moléculas aqui vão acabar aumentando a temperatura. Se as moléculas aumentam a temperatura, nós vamos lembrar que quanto maior a temperatura, maior o quê? O grau de agitação das moléculas. Então essas moléculas elas vão ficar mais agitadas. Pessoal, se elas ficam mais agitadas, elas vão acabar transferindo essa agitação de molécula a molécula. Então elas vão transferir a agitação para as moléculas vizinhas e vão passando uma agitação para a outra, até essa agitação chegar no outro ponto dessa haste metálica. Então aqui, ó, esse outro ponto, as moléculas vão ficar agitadas também. Se elas ficam mais agitadas, consequentemente a temperatura dessa parte aqui também vai elevar, tranquilo? Então o processo de condução é aquele processo que vai acontecer de molécula a molécula. Pessoal, tá aqui, ó, um exemplozinho também, no qual vai acontecer a nossa transferência de calor por condução. Percebam que nós estamos esquentando esse lado aqui, ó, essa molécula fica mais agitada e vai passando a agitação, ou seja, a energia térmica para as moléculas vizinhas. E quando acontece isso, o calor é transferido, tranquilo? Pessoal, então nós já entendemos que a condução, ela precisa de moléculas para acontecer. Pessoal, se ela precisa de moléculas para acontecer, então a condução, pessoal, não vai acontecer no que a gente conhece como vácuo. Ah, Lucas, e não acontece por quê no vácuo? Nós vamos lembrar que o vácuo é como se fosse uma ausência de matéria, tá bom? Pessoal, fisicamente falando, para a gente chegar no vácuo perfeito é impossível, tá bom? Então o vácuo vai ter uma certa quantidade de moléculas, porém uma quantidade irrisória comparada a essa situação aqui. Pessoal, então ó, se aqui eu não vou ter moléculas disponíveis, então a condução não vai acontecer no vácuo, pois a condução precisa de moléculas para transferir essa energia térmica, certo? De boa? Pessoal, se eu preciso de moléculas, nós vamos lembrar o seguinte, a gente viu anteriormente que o estado de agregação em que as moléculas estão mais juntas uma com as outras é justamente o estado o quê? Sólido. Pessoal, se no estado sólido as moléculas estão mais juntas uma em relação à outra, então no estado sólido ele vai ser aquele estado físico em que a propagação por meio de condução vai ser a mais eficiente possível, tá bom? Pessoal, e aquele estado em que as moléculas estão mais distantes uma da outra é justamente o estado o quê? Gasoso. Pessoal, então no estado gasoso, como as moléculas elas estão distantes uma das outras, então ocorre uma dificuldade de transferência de energia térmica no estado gasoso por meio de condução, tranquilo? Então, ó, quando a gente tem aqui essa transferência de energia térmica, a gente tem que prestar atenção aqui o seguinte, na condução não ocorre transferência de matéria, ou seja, esse pedacinho dessa haste metálica, ele não vai sair daqui e vai vir para esse outro lado não, tá bom? Isso aí vai acontecer, transferência de matéria, no nosso próximo processo de propagação, que é a convecção. Tranquilo? De boa? Pessoal, vamos aqui para a convecção agora, nosso segundo processo de troca de calor, de propagação de calor. Esse processo, galera, ele vai destacar por conta que ele vai ocorrer sempre devido à diferença de densidade. Então, quando eu tenho diferença de densidade, vai acabar acontecendo aqui o processo de convecção. Ah, Lucas, como assim? Não entendi muito bem. Vamos lá, vou fazer exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Se a convecção acontece em situações que eu tenho diferença de densidades, então, pessoal, a convecção ela vai acontecer
em fluidos, tá bom? Ou seja, em líquidos e gases, tranquilo? Pessoal, aqui nós temos uma situação em que eu coloquei água para esquentar. Quando eu coloquei água para esquentar, a gente percebe aqui o seguinte, a parte de baixo, ela fica em contato mais direto do que a parte de cima em relação às chamas, tá bom? Se ela fica em contato primeiro com as chamas, então ela vai acabar esquentando mais rápido do que a parte de cima. Pessoal, quando eu acabo esquentando isso aqui, então vamos pensar um pouco. Quando eu estou esquentando essa parte da água aqui embaixo, então as moléculas que formam essa água vão acabar ficando o quê? Mais agitadas. Ah, Lucas, mas fica mais agitadas por quê? Na parte de baixo. Pessoal, é só lembrar, aqui ó, tem diferença de temperatura, então eu estou transferindo energia térmica. Se eu transferir energia térmica, eu estou ocorrendo aqui uma transferência de calor. E essa transferência de calor vai acabar fazendo com que a temperatura da água na parte de baixo aqui acabe aumentando. Se a temperatura aumenta, então o grau de agitação das moléculas aqui embaixo também vão ser maior, tá bom? Pessoal, se o grau de agitação das moléculas vão ser maior, então ó, as moléculas vão ficar mais agitadas. Quando essas moléculas ficam mais agitadas, mais energéticas, elas não vão conseguir ficar uma próxima às outras. Então, pessoal, as moléculas vão acabar se afastando quando elas ficam mais agitadas. Quando as moléculas acabam se afastando, então o volume, pessoal, de espaço que essas moléculas ocupam, vão acabar aumentando. Ah, Lucas, mas o que isso tem a ver com a densidade? Vamos lá. Nós vamos lembrar dessa equação aqui, ó. Nós vamos lembrar, pessoal, dessa equação aqui, densidade igual a massa sobre volume. Nós vamos perceber o seguinte, existe uma relação entre a densidade e o volume, lá da matemática, do nosso conteúdo de proporcionalidade. Pessoal, se vocês observarem, a densidade e o volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, quanto maior o volume da substância, menor vai ser a sua densidade, pois eles são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Tranquilo, de boa? Então, ó, vamos lá. Se eu aumento o volume, então a densidade vai acabar o quê? Diminuindo, tranquilo? Então, vamos pensar o que eu tinha falado agorinha. Quando a água quente recebe energia térmica, as moléculas ficam mais agitadas. Quando as moléculas ficam mais agitadas, elas não querem ficar uma próxima às outras. Então, elas vão acabar o quê? Se afastando. Quando elas afastam, então o volume que elas ocupam aumenta. Se o volume aumenta, consequentemente a densidade diminui. Pessoal, se a densidade diminui, então isso aqui vai causar como se deixasse essa substância mais leve, certo? Se essa substância fica mais leve, então essa água que estava quente vai acabar o quê? Ó, subindo, pois a densidade dela diminuiu. Pessoal, e a água que estava em cima, que era uma água fria, vai acabar fazendo o quê? As moléculas, as temperaturas delas estão menores, tá bom? Essa temperatura está menor, então o grau de agitação da molécula está menor. Se o grau de agitação da molécula está menor, o volume está mais próximo, certo? Dessas moléculas. Se o volume está pequeno, a densidade é o quê? Mais alta. Pessoal, se a densidade é mais alta, então essa água fria vai acabar o quê? Descendo. E vai acabar acontecendo esses processos convectivos, no qual o mais denso desce e o menos denso sobe. Então, gerando o que a gente conhece como correntes de convecção. Tranquilo? Pessoal, então, diferentemente aqui da condução, na convecção vai acontecer o quê? Uma transferência de matéria, justamente devido a essa diferença de densidade. De boa? Pessoal, vamos para o nosso próximo processo de propagação de calor, que é justamente a irradiação. Pessoal, a irradiação ele é o único processo que ele consegue acontecer no vácuo. Esse processo de irradiação acontece por meio de ondas eletromagnéticas. Pessoal, essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar tanto em meios materiais, como o ar, por exemplo, como na ausência de meios materiais, que é o caso do vácuo. Tranquilo? De boa? Pessoal, nós temos que saber o seguinte, todo corpo, ele emite radiação, tá bom?
nesse exato momento, o nosso corpo também está emitindo uma radiação, que é uma radiação do espectro de infravermelho, certo? Que não é visível a olho nu. Tranquilo? De boa? Então, ó, só para finalizar aqui, recapitulando, existem 3 formas de propagar calor. Essas 3 formas são a condução, convecção e irradiação. Pessoal, a condução é aquela propagação de calor que ela precisa de moléculas para acontecer. Se ela precisa de moléculas para acontecer, então, ó, ela só vai acontecer em meios materiais, não acontece no vácuo. E quanto mais juntas essas moléculas estiverem, melhor vai ser a propagação por meio de condução, certo? É por isso que no estado sólido ela se propaga melhor do que no estado gasoso, pois no estado sólido as moléculas estão mais juntas do que no estado gasoso. Pessoal, já o processo de convecção, ela vai acontecer em fluidos, tranquilo? E assim como o processo de condução, a convecção ela também não acontece no vácuo. Então, o único processo de transferência de calor que é capaz de acontecer no vácuo é o nosso processo de radiação. De boa? Então, ó, vamos lá continuar aqui com algumas aplicações para a gente visualizar isso aí melhor. Pessoal, nós vamos ter aqui uma aplicação muito famosa, que é a nossa garrafa térmica. Ah, Lucas, a garrafa térmica, ela esquenta a substância, ela esfria a substância? Não, nenhum nem outro. Pessoal, o objetivo na garrafa térmica é justamente fazer o quê? Dificultar a troca de calor, tá bom? Dificultar que um corpo acabe perdendo ou recebendo energia térmica. Então, esse é o objetivo de uma garrafa térmica. Pessoal, a garrafa térmica ela é composta por algumas regiões básicas. Primeiramente, ó, o líquido vai ficar aqui dentro. Nós temos aqui o líquido. Pessoal, depois do líquido, nós vamos ter aqui uma parede dupla. Essa parede dupla, a parte interna dela, geralmente é formado de algum material espelhado, como alumínio, por exemplo. Pessoal, aí entre a parede interna e a parede externa, deixa eu colocar aqui a parede externa, ó, de azul. Então, ó, entre a parede interna, que eu desenhei de vermelho, e a parede externa, deixa eu destacar aqui de verde, existe uma regiãozinha aqui, ó. Pessoal, essa região é justamente uma região de vácuo, tá bom? Lembrando, vácuo perfeito não existe, é por isso que não existe garrafas térmicas perfeitas, tá bom? Porém, aqui é retirado todo o ar que existe dentro dessa região, certo? Que eu destaquei de verde. Pessoal, eu vou tirar o máximo possível de ar. Se eu estou tirando o ar daqui de dentro, então eu estou tirando as moléculas que existem aí. Pessoal, se eu estou tirando essas moléculas, então eu vou deixar como se fosse uma região de vácuo. Se eu deixo como se fosse uma região de vácuo, então nós vamos lembrar que o vácuo só permite processo de troca de calor por meio de quê? Condução, convecção ou a irradiação. Nós vamos lembrar que a condução e a convecção eu preciso obrigatoriamente de meios materiais para se propagar. Então, pessoal, essa parede dupla que vai gerar uma regiãozinha de vácuo vai acabar impedindo que a substância acabe perdendo ou recebendo calor por meio de condução e convecção. Então, ó, vai sobrar aqui só o nosso processo de irradiação. Ah, Lucas, então a substância ela vai esquentar, ela vai esfriar, já que ela evitou aqui, ó, perder apenas por condução e convecção. Pessoal, é aí que entra as paredes espelhadas que eu mencionei anteriormente. No interior da garrafa térmica, aqui é uma parede espelhada. E essa parede espelhada é justamente para evitar que acabe perdendo calor ou ganhando calor por meio da irradiação. Porque o que acontece aqui é o seguinte, ó, nós vamos ter, a energia térmica vai sair, vai bater na parede espelhada e vai ser refletida. Bate na parede espelhada e é refletida. Então, ó, ela vai ficar aqui, ela acaba sendo refletida e ela fica armazenada dentro da própria garrafa. Tranquilo? De boa? Então, pessoal, é assim que funciona a garrafa térmica. A garrafa térmica, ela tenta evitar que acabe perdendo ou recebendo calor das 3 formas de propagação: condução, convecção e irradiação.
Ah, Lucas, mas você tinha falado agorinha que essa superfície interna aqui, ó, é uma superfície metálica, como alumínio. E metal não é um bom condutor de calor, não? É sim. Então, ó, se metal é um bom condutor de calor, esse metal, essa superfície espelhada, ele acaba transferindo calor por meio de condução e convecção. Porém, como aqui, ó, entre as paredes existe uma regiãozinha de vácuo, ele vai acabar impedindo que eu também perca calor por condução e convecção. Tranquilo? De boa? Pessoal, para finalizar aqui o processo de propagação de calor, vamos só entender como é que um ar-condicionado funciona. Galera, muita gente pensa que ar-condicionado, o objetivo do ar-condicionado é jogar frio para dentro de uma sala. Fisicamente falando, lembre, jogar, retirar frio existe? Não, né? Pessoal, o que acontece com o ar-condicionado é o seguinte, o ar-condicionado ele retira o ar quente de dentro da sala. E quando ele retira o ar quente de dentro da sala, ele vai retirar o ar quente. Quando retira o ar quente, ele faz um processo de troca de calor. Pessoal, quando ele faz um processo de troca de calor, parte desse ar quente é jogada aqui, ó, para fora. Pessoal, nessa máquina externa que todo ar-condicionado tem, se vocês chegarem perto, vocês chegarem aqui perto dessa parte externa, vocês vão perceber que aqui está com uma temperatura muito alta, que é justamente o calor que o ar-condicionado pega lá de dentro da sala e joga para fora. Ah, Lucas, mas ele joga 100% desse ar que ele captura aqui para fora? Não, parte do ar é jogado para fora e parte do ar ele acaba trocando o calor, ele acaba voltando aqui com a temperatura menor, fazendo com que a temperatura do ambiente acabe diminuindo, tá bom? Pessoal, é por isso que os ar-condicionados eles têm que ser instalados na parte de cima. A gente viu agorinha que, vamos lá, deixa eu só apagar aqui. A gente viu agorinha que o ar quente está com a temperatura maior. Se o ar quente, ó, ele está com a temperatura maior. Se a temperatura dele é maior, o grau de agitação das moléculas é maior. Pessoal, se as moléculas estão mais agitadas, então o volume do ar quente vai fazer o quê? Vai aumentar, já que as moléculas estão mais agitadas, então as moléculas vão acabar se afastando uma em relação à outra. Aí nós vamos lembrar que densidade e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então se eu aumento a densidade, se eu aumento o volume, a densidade diminui. Então esse ar quente, ele fica mais leve. Então, pessoal, se ele fica mais leve, ele acaba subindo. Quando o ar quente acaba subindo, facilita o trabalho do ar-condicionado, que é retirar esse ar quente, tá bom? Aí o ar frio, como ele é mais denso, ele acaba descendo. Aí, pessoal, quando esse ar frio esquenta, depois ele vai subir e acontecem as correntes convectivas. Então é por isso que o ar-condicionado tem que ficar em cima e um aquecedor fica embaixo, pois o objetivo do aquecedor é justamente esquentar o ar frio. Então o ar frio que é mais denso, ele vai acabar ficando aqui, ó, na parte de baixo. Quando ele fica na parte de baixo, então o aquecedor acaba esquentando esse ar frio. Quando esse ar frio ele esquenta, ele fica menos denso, pois as moléculas ficam mais agitadas, o volume aumenta, então o ar frio sobe. Aí o ar quente que está aqui, ó, que já esfriou, acaba descendo. Aí fica acontecendo as correntes convectivas. De boa? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. A gente finaliza essa parte de propagação de calor aqui e até a nossa próxima aula. E hoje nós estamos 100% na vibe de ciências da natureza. E onde tem física tem que ter química. Goddamn right. Professor Ítalo Lemos trouxe questões para nós respondermos juntos. Bora! Hora do show, pô! Partiu? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo Lemos, sou professor de Química e dando continuidade à nossa revisão no Nota 10. Hoje trouxemos mais uma bateria de questões, os principais temas mais abordados na prova do Enem. Logo está se aproximando a data aí, né? Você deve estar já nas últimas revisões, né? Dando aqueles últimos ajustes, naqueles conteúdos que são mais chaves, né? Que nós vamos estar abordando aqui durante esse tempo. Então,
Hoje o assunto, nós vamos começar com química inorgânica, um assunto muito recorrente nas provas, é um assunto que as questões têm um nível de dificuldade intermediário, né? Então é aquela questão do segundo TRI que você tem que acertar, né? Aquela questão que vale, que é considerada mais a questão fácil, mediana, que você tem que estar acertando lá. E a questão de hoje, que está sempre vindo com a questão na prova, é de separação de mistura. Aí você fala, por que, professor, que tem sempre esse tema? Turma, isso é um tema muito recorrente, onde o Enem gosta de que você solucione problemas. Então, quando você tem uma determinada situação de uma mistura e você vai solucionar ou fornecer subsídio para como resolver separar aqueles componentes. Tudo bem? Então, eu trouxe hoje uma questão que está muito em alta, né? Tem sido muito comentado nos últimos anos a respeito da exploração do garimpo ilegal na Amazonas. Então, a gente tem que ver o que se faz, qual é esse impacto ambiental que vai estar sendo gerado, o que pode gerar, quais as consequências que podem acarretar para os animais, para as pessoas, né? Uma vez que o garimpo ilegal vai estar perto das águas, né? E acaba jogando materiais, que nós vamos estar discutindo aqui hoje, e os peixes, por algum motivo, está na água, acaba comendo esse material, e a pessoa que come esse peixe também se contamina. Então vamos lá então para a nossa questão. O garimpo clandestino na região amazônica causa contaminação ambiental, pois utiliza, em muitos casos, a adição de um metal pesado para separar o ouro dos resíduos da rocha. Esse metal pesado é líquido em temperatura ambiente e forma uma liga com ouro denominada amálgama. O metal pesado a que o texto se refere é... Turma, então, a primeira dica que deu para a gente aí foi um metal líquido. Na tabela periódica, nós temos os estados físicos dos elementos químicos, né? Nós temos elementos que estão no estado gasosos, elementos no estado sólido e elementos que estão no estado líquido. Dentre os que estão no estado líquido, o único metal que se encontra no estado líquido é o mercúrio. Então, já com essa informação, você já conseguia encontrar a resposta. Então, você teria o mercúrio como o único metal que em temperatura ambiente, ele é líquido. Aí você diz... Mas qual é a finalidade de se colocar mercúrio para extrair ouro? Simples. Quando você tem a mistura de cascalho com ouro e outros materiais, você fica quase imperceptível você encontrar esse ouro, né? Porque o ouro não é essa forma brilhante, amarela que a gente conhece. Essa forma que a gente já conhece é o mercúrio, o ouro, aliás, já lapidado, né? Após o ouro foi trabalhado, então ele tem esse aspecto brilhante. Só que na natureza ele é um pouco meio opaco, o brilho dele, não é com tanto brilho. E para facilitar essa retirada, ou se encontrar esse mercúrio na natureza, se coloca o mercúrio. Para quê? Para ter esse ouro. Coloca o mercúrio porque o mercúrio, galera, é altamente reativo com esse ouro. Como ele vai formar uma liga metálica. Mas o que é uma liga metálica? A liga metálica é a união de dois ou mais metais com a finalidade de você encontrar um material mais resistente, com melhores qualidades. Então, nesse caso aí, a tendência, o objetivo disso é fazer com que o mercúrio se ligue com ouro e fique mais facilmente visual. Então, quando o mercúrio se liga com ouro, ele vai ficar mais ou menos com essas condições. Aí você diz, mas professor, ele não está impregnado? Ele vai estar impregnado aí, realmente. Aí você vai dizer, mas como é que nós conseguimos retirar isso aí? Pessoal, essa retirada se faz através de um aquecimento. Você aquece esse material. O mercúrio, por ser um metal líquido, a gente já imagina, se é um metal líquido, as interações são menos intensas. Isso, as interações são menos intensas. Consequentemente, o ponto de ebulição do mercúrio é bem inferior ao ponto de ebulição do ouro. Então, quando se começa a aquecer esse mercúrio, o mercúrio vai evaporar e vai ficar o ouro. Aí você diz, então, qual é o risco para o peixe? Porque na hora que está tendo essa exploração, se deposita mercúrio nos rios. E lá o mercúrio, uma vez no rio, o peixe acaba comendo esse mercúrio. E isso tem uma contaminação. Isso vai passando nos níveis tróficos. Ou seja, o peixinho consumiu esse mercúrio. A pessoa que comeu aquele peixe vai estar comendo mercúrio diretamente do peixe, né? Então acaba tendo uma contaminação. Então o risco de se usar mercúrio. E para os garimpeiros? Para os garimpeiros, pessoal, como está se
aquecendo essa liga metálica, esse mercúrio vai evaporar. Então acaba que os garimpeiros inalando esse vapor de mercúrio, muitas vezes. Então esse é o risco de grande contaminação. Então, na questão nossa, uma questão facinho que a gente fazia aí, era a respeito do descobrir que metal é esse. E o metal aí em questão foi o mercúrio. Tudo bem? Então vamos continuando. Passando por tabela periódica, lembrando a vocês, né? O Enem é uma prova que ele não fornece tabela periódica, né? Então, as informações que ele vem a dar, pode ser na questão, né? Algumas informações do elemento, até mesmo um esboço de uma tabela periódica, como essa questão está trazendo para a gente. Então, analisando essa questão, um professor criou um jogo de estratégia em que um grupo de 5 integrantes entra em uma sala temática, na qual eles devem resolver desafios para escapar do local no menor tempo possível. Durante o jogo, à procura de pistas, o grupo formado por Amanda, Beatriz, Carol, Daniela e Eduarda encontra um teclado com um formato de tabela periódica simplificada. E ao lado uma mensagem: descubra os 4 elementos químicos descritos nas pistas. A seguir, pressione a tecla correspondente aos elementos químicos na ordem em que foram descritos. Se acertar, da sala você irá escapar. Então, pessoal, as pistas foram: sou o elemento químico de número 1. Segunda pista: na forma de cátio bivalente, estou presente no leite e nos ossos e dentes. Sou halogênio do segundo período. Sou um metal alcalino de menor raio atômico. Bom, essas são as pistas que foram dadas. Então, o comando da questão diz: após ler atentamente as pistas, cada integrante do grupo selecionou alguns elementos a serem digitados no teclado e a ordem foram digitados. A integrante do grupo que pressionou as teclas correspondentes aos elementos das pistas, na ordem que foram descritos foi. Então, qual das teclas seria usada aqui? Para a gente analisar aqui, vamos relembrar aqui as pistas. Primeiro, sou elemento químico de número 1. Ou seja, na tabela periódica, quem é que tem o número atômico 1? Ah, professor, lembrei, é o hidrogênio. Isso, o hidrogênio. Então, a primeira pista é hidrogênio. Então, a gente já vê. A Amanda tem o hidrogênio. A Beatriz não tem hidrogênio na sua lista. Carol tem o hidrogênio. Daniela tem o hidrogênio. E a Eduarda também tem o hidrogênio. Então, o hidrogênio, lembrando, que é o único elemento da tabela periódica que ele não tem família, né? Ele é um elemento que suas características são exclusivas. Aí vocês, mas professor, ele não seria da família 1A? Não, não seria da família 1A. Ele está colocado na questão de estética na tabela periódica por ter um elétron na camada de valência, mas ele não seria da família 1A. Tudo bem? Então, na forma de cátion bivalente. Primeiro, o que é um cátion? Cátion são elementos, né? São íons de carga elétrica positiva, ou seja, indicando que ele perdeu elétrons. Bivalente significa dizer que ele perdeu 2. Você fala, professor, quem são os elementos que perdem 2 elétrons? Teoricamente, os elementos, todos eles da família 2A têm 2 elétrons na camada de valência e tendem a perder. Aí você fala, mas por que ele foi perder esses elétrons? Pessoal, ele foi perder esses elétrons, ele tende a perder para adquirir uma instabilidade. Seria mais fácil, ele vai ficar estável perdendo 2 elétrons, porque na camada de valência dele ficaria com 8. Então, estou presente no leite, nos ossos e nos dentes. Ou seja, esse elemento em questão é o elemento cálcio. Nós falamos do íon de cálcio, o Ca2+. O terceiro, sou halogênio do segundo período da tabela periódica. Pessoal, o segundo período da tabela periódica. Qual o halogênio que está presente? O elemento flúor, né? O flúor tem 2 camadas de valências. Sou metal alcalino de menor raio atômico. Quem são os metais alcalinos? Os metais alcalinos são os elementos da família 1A. Então, você vai ter aí o primeiro elemento, a primeira pista foi o hidrogênio, né? A segunda pista foi o elemento cálcio, que ele forneceu para a gente, tem nos dentes. A terceira pista, sou halogênio. Então, você podia voltar lá na tabela periódica e conferir. Está aqui a tabela periódica, você vai ver aqui. O flúor está no segundo, como a tabela periódica tem 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 camadas. Então, o flúor se encontra no segundo período. Ok. E ele diz que é o elemento que tem o menor raio atômico, né?
O elemento seria o lítio, o elemento da tabela periódica do segundo dos metais alcalinos, né? Metais alcalinos seria o lítio. Portanto, a personagem que teria todas as pistas, acertado o teclado de acordo com as informações, foi a Carol, ou seja, encontrou o elemento hidrogênio, cálcio, flúor e lítio. Tudo bem? Então, pessoal, da tabela periódica você vai lembrar o seguinte, porque você vai ter para a prova, está na sua mente bem claro isso. A tabela periódica tem a seguinte organização. Os elementos que estão nas linhas horizontais são chamados camadas, né? As camadas ou períodos. E os elementos que estão na linha vertical são chamados famílias ou grupos. Então, você vai entender, a tabela periódica é formada por metal, ametal e os gases nobres. Dentro desses metais e ametais, teria os semetais, essa classe que a gente já falou, né, uma vez que esses 7 elementos foram redistribuídos. A SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, redistribuiu. Mas aí o PAC reconhece como semetais. Então, tem metal, ametal, semetal e os gases nobres. Uma coisa você deve entender, quem está na mesma coluna, no mesmo grupo da tabela periódica, você vai lembrar de quê? Está na mesma família. Se está na mesma família, porque eles têm propriedades semelhantes. Pessoal, olhe bem, não é propriedades iguais, são semelhantes. O que pode você, em um fármaco, por exemplo, um elemento pode ser substituído por outro. Isso, né, trabalhando com fármacos, essa prescrição, você teria que passar por um médico, por exemplo. Vou usar o exemplo de um remédio chamado Cataflam, remédio de marca. O seu genérico seria o diclofenaco sódico, onde você poderia estar trocando por diclofenaco potássio. Claro, o médico passando por essa alteração, ele concedendo essa alteração, porque o sódio e o potássio são na mesma família da tabela periódica, têm propriedades semelhantes. Tudo bem? Então, passando adiante um pouco mais, vamos para outra questão de separação de mistura, pessoal. Trabalhamos agora com tratamento de água. Todo mundo sabe a importância de usar uma água tratada. Essa água tratada vai fornecer benefícios para a população, consequentemente reduzir o risco de contaminações e de doenças, né? Consequentemente até internações dessa forma. Tudo bem? Então, vamos conhecer aqui o processo de um tratamento de água. Analise o esquema da estação de tratamento de água, ETA, em que são usados diversos reagentes químicos para obtenção de água potável. Então, observe bem, a água vem da represa, passa por um bombeamento e é adicionado alguns elementos, como o sulfato de alumínio, cal, que é o óxido de cálcio, e o cloro, na forma de hipoclorito de sódio. Aí você vai dizer, professor, qual a finalidade desses compostos serem adicionados? Bom, é o que a questão vai pedir, né? Já mostrar aqui. Na questão, o nosso comando diz: a fórmula do reagente empregado como agente floculante e a fórmula do reagente empregado na limpeza e proliferação de micro-organismos na água são respectivamente. Então, ele fez duas perguntas: qual o agente floculante e qual o agente que vai eliminar micro-organismos, ou seja, bactericida, por exemplo. Então, a gente pode entender da seguinte forma: quando a água vem passando no ETA, ela vem com alguns pontos, algumas partículas que não são tão pesadas para afundar, nem são tão leves para ficarem flutuando. Então, essas partículas precisam, de alguma forma, precipitar. E essa precipitação, pessoal, você coloca um agente chamado sulfato de alumínio. O que ele vai fazer, professor? Ele pega as partículas pequenas e aglutina, isso, ele pega as partículas menores para formar um composto maior, mais pesado, consequentemente, ele vai, por densidade, afundar. Um processo a gente pode chamar de decantação. Então, a função do sulfato de alumínio, aí você vai lembrar, então, esse agente é aquele que coloca na piscina? Isso, é aquele que coloca na piscina, para que esse sal que venha precipitar essas partículas que estão sobrenadantes, né? A cal, ou CaO, o óxido de cálcio, qual a finalidade, pessoal? A finalidade do óxido de cálcio é elevar o pH da água. Um pH ideal para que a gente venha consumir seria um pH básico, um pH alcalino. Mas hoje já se tem consenso que a água com pH de 6 acima, um pH considerável, seguro para se ingerir. O hipoclorito de sódio. Ah, professor, esse hipoclorito de sódio é aquele que tem na água sanitária? Exatamente.
Esse hipoclorito não é o cloro exatamente, o Cl2, o gás cloro, não. São compostos que têm a cloro, né? Então, esses 3 agentes. Passa por um processo de floculação. Floculação é criar-se o flóculos. Vem a decantação, ou seja, as partículas mais pesadas vão afundar. E depois passa por filtro, né? A filtração. Coloca carvão para tirar algum cheiro que ficou, areia e cascalho para tirar as partículas que ainda estão sólidas. Passa nesse filtro, adiciona mais uma vez cloro, hipoclorito de sódio para matar as bactérias, os micro-organismos e adiciona flúor. Professor, quer dizer que esse flúor serve para quê? Ou melhor, o sulfeto de flúor, o fluoreto de flúor. Esse fluoreto de flúor, ele vai servir, pessoal, para combater as cáries dentárias. Exatamente isso. Essa foi a ideia que se teve para combater essa cárie. Portanto, na alternativa da nossa questão, as 2 substâncias utilizadas como agente floculante e a forma do reagente empregado para impedir a proliferação de micro-organismos é o sulfato de alumínio e o hipoclorito de sódio, ok? Diga-se passagem aqui, nós temos 2 tipos de sais. Aí você fala, professor, sal não é só NaCl? Não, NaCl é um tipo de sal, né? A gente, inclusive, nós temos algumas classificações, como por exemplo, o sal neutro, ou sal normal, né? Que não tem presença de NH+, nem de OH-. Temos o hidrogenossal, o hidroxissal, temos os sais anfóteros, ou os sais hidratados, aliás. Então, temos a classificação sal duplo, né? Então, são essas classificações quanto aos sais que estão presentes no nosso dia a dia. Lembrando que cada um deles com suas determinadas funções, né? Ah, eu posso comer? Não, pessoal, cada sal tem que ter as suas características. Então, comestível para a gente, claro, a gente pode consumir alguns outros, mas o principalmente a gente consome o cloreto de sódio, ok? Bom, passando adiante aqui, temos mais uma questão agora. Uma questão envolvendo, pessoal, mudanças de estados físicos. Alguns fenômenos, né, como esse aqui, bem claro, bem presente no dia a dia, que fala o seguinte, questão 4. A imagem mostra a formação da água líquida por meio de 2 mudanças de estados físicos distintas. Mudança 1. A água formada na superfície externa do copo, ou seja, aquele chamado copo suado, o copo vai ficar suado lá por fora, né? E 2. A água proveniente do derretimento do gelo. Então, essas 2 transformações, que você já viu, né? Você está tomando um refrigerante, tomando um suco, coloca um cubo de gelo e ele acaba derretendo. E se o copo estiver bem gelado, por fora ele vai ficar molhado, né? Chamar copo suado. Então, ele pergunta, o que seriam essas 2? Que transformações foram essas? Então, vamos comparar aqui. Os estados físicos da matéria, pessoal, não são só 3, tem mais estados físicos, né? Tem o plasma, tem o condensado de Bose-Einstein, condensado de fermiônico, entre outros. Mas a nível de Enem, a nível de ensino médio, nós temos esses 3, sólido, líquido e gasoso. Uma vez que a substância se encontra no estado sólido, acompanha o texto, acompanha a figura, está no estado sólido e vai passar para o estado líquido, é necessário que o sistema absorva esse calor, ou seja, a água absorva esse calor. Uma vez que a água absorve esse calor, o nome dessa transformação, né, é uma transformação endotérmica, porque está absorvendo calor. E essa mudança é chamada de fusão, a passagem do sólido para o líquido. Uma vez que está no líquido, a água continua absorvendo o calor, ela vai passar para o estado de vapor, né? Ela vai, no caso, vapor da água, se for outra substância, seria gasosa. Então, se for mudança de estado físico para a água, seria vapor aqui. Então, seria vaporização. E essa vaporização se divide em 3 pontos. No caso da água, especificamente, seria a evaporação, a ebulição e a calefação. A diferença entre as 3, pessoal, se dá na velocidade, né? A espontaneidade. A evaporação é aquele fenômeno quando você bota uma roupa para estender no varal e ela vai evaporar. Já a ebulição, você vai ter que ferver aquela água. E a calefação é aquele movimento, aquela passagem muito rápida do estado líquido para o estado de vapor. Aquela panela quente que você borrifou um pouquinho de água. Já a passagem diretamente do sólido para o vapor ou gasoso, né? Vapor novamente, como fosse a água, é chamado sublimação. Uma vez que está no estado vapor, o gasoso, e vai retornar para o líquido, é necessário que
o sistema libera esse calor que absorveu para vir. E essa liberação nós vamos chamar de reação exotérmica, a reação que vai liberar calor, ΔH negativo. Então o nome dessa transformação é chamado de condensação. Uma vez que chega no líquido e o sistema continua liberando esse calor, ele vai sofrer uma solidificação. E a passagem diretamente do gasoso para o sólido é chamado de sublimação, ressublimação, sublimação inversa. Qualquer desses termos pode ser usado aí no processo. Vale salientar o seguinte: comparar o processo fusão e solidificação. A passagem do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o sólido, solidificação. É interessante lembrar o seguinte: a quantidade de energia que for necessário para passar do sólido para o líquido é a mesma quantidade que será liberada para sair do líquido para o sólido. A mesma quantidade de energia absorvida para passar do líquido para o gasoso é a mesma quantidade de energia liberada para passar do gasoso para o líquido. Agora, não necessariamente, pessoal, seria a mesma quantidade de fusão e solidificação, teria que ser iguais à quantidade de vaporização e condensação. Nesse caso, não tem nada. Não é dessa forma. Só dos dois processos teria a mesma quantidade, um absorvendo e a outra liberando. Uma vez que a gente consegue entender essas mudanças, vamos voltar para a nossa questão. Então ele diz: de acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas, na mudança 1, a água formada na superfície externa do copo sofreu condensação, ou seja, ela passou do gás, do vapor para o líquido, liquefação, condensação, liquefação ou sublimação. Já na passagem 2, ele diz, foi um processo de fusão, ou seja, o derretimento do gelo seria um processo de fusão. Então, pessoal, analisando aqui o nosso processo, a gente pode dizer que houve uma condensação nessa água formada externa, ou seja, foi preciso resfriar o ambiente, ou seja, foi preciso a água liberar calor. Portanto, o processo de condensação é um processo exotérmico. Já o processo de fusão, ou seja, para a água derreter, de acordo com aquele nosso gráfico, infográfico que nós vimos, a água vai estar absorvendo calor. Então, você vai ter um processo de condensação e um processo de fusão. Lembrando a água, o que podemos mais salientar para a água? O ciclo biogeoquímico da água, pessoal, é um ciclo muito importante que influencia diretamente na quantidade de chuva, né? A evaporação da água, a água evapora, depois precipita, então há aquele ciclo, vamos lembrar esse ciclo da água. Então, na sua revisão aí, nos seus últimos dias, né, na reta final, dá essa revisada nesses tópicos, né? O que mais lembrar da água? Processo lá da biologia, como capilaridade, as forças intermoleculares, né? A tensão superficial que a água vai aparecer. Então, lá no começo da bioquímica, dá uma analisadazinha lá na biologia, que a prova é de natureza, não é só química, é só a prova de natureza. Então, lá em bioquímica, a água, analisa a água, as propriedades da água, juntamente com essas propriedades químicas que nós conhecemos, né? Que a água é uma ligação covalente, né? Uma ligação intramolecular covalente e umas forças intermolecular chamado dipolo, ligação de hidrogênio. Então, veja, tensão superficial, adesão, coesão, capilaridade, pontos que são estratégicos para a sua prova. Tudo bem? Então, vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente continua com a nossa aula, ok? Olá pessoal, estamos novamente por aqui, sou o professor Ítalo Lemos, professor de Química, e dando continuidade à nossa revisão, né, a nossa revisão de Química do Nota 10, essa reta final, mais algumas questões aqui, envolvendo agora a parte de atomística, né, o que é que podemos lembrar de atomística? Ah, professor, atomística nós vamos lembrar dos átomos, isso, vamos lembrar dos átomos, né, os modelos atômicos, né, propriamente dito, né, a gente vai estar lembrando lá do modelo atômico Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, Sommerfeld, cada um, pessoal,
não podemos falar, esse modelo está errado, esse não. Cada um para a sua época, houve sua contribuição significativa, né? Após estudo, verificou-se que alguns modelos teriam informações que não estavam verídicas para o momento atual, mas para alguma outra época estaria sendo correta, né? Então, vamos lá falando de modelos atômicos. Ao realizar um experimento com gotículas de óleo eletricamente carregadas, um cientista registrou as cargas de 7 gotículas organizando em seu registro de tabela. Bom, ele organizou da seguinte forma: G1, 2, G2 menos 2E, G3 menos 3,5E, G4 menos 12E, G5 1,3E, G6 9E, G7 menos 1,7E. Então, essas foram as cargas que o cientista organizou. E o comando da questão fala o seguinte: considere que essas gotículas possuam em sua composição apenas nêutrons, prótons e elétrons, sendo o valor da carga elétrica elementar. Ao analisar os registros feitos pelo cientista, percebe-se que houve um erro ao registrar a carga elétrica de ao menos quantas gotas a que o cientista acabou errando aí, ao seu registro. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal: o que seria essa carga elementar? Pessoal, carga elementar é a carga do elétron, né? Então, carga elementar refere-se à carga do elétron. Carga do elétron essa que é uma carga negativa. Então, esse conceito, você tinha que ter essa informação desse conceito, de que o que seria essa carga elementar, que seria uma carga negativa. Visto isso, essa carga negativa, quantos erros o nosso cientista acabou cometendo aí ao registrar todas essas partículas aí? Turma, ele acabou errando na partícula que ele colocou carga positiva, ou seja, aquela partícula que ele não colocou um sinalzinho antes, um menuzinho, indicando que é uma carga negativa. Então, quais foram as partículas erradas segundo o registro? A partícula 1, a partícula G5 e a partícula G6. Portanto, houve aí o registro de 3 gotículas de óleo que foram calculados, registrados erradamente. Porque trabalhamos o conceito de carga elementar. Lembrando dos modelos atômicos, vamos pegar o modelo mais utilizado nas provas, né? O modelo atômico de Bohr, que é aquele que tem prótons, nêutrons e elétrons. No seu núcleo você tem prótons e nêutrons, na eletrosfera você tem os elétrons, né? Os prótons carregados positivamente, os elétrons carregados negativamente, os nêutrons sem carga elétrica. Os prótons com a massa 1U, que seria uma unidade de massa atômica, enquanto os nêutrons também têm massa semelhante aos prótons, já o elétron tem massa praticamente desprezível, né? Então a gente pode dizer que o elétron não tem massa, né? Tem massa, né? Claro, obviamente, mas sua massa é quase desprezível, tá ok? O núcleo teria esses prótons e nêutrons, e na eletrosfera, em órbitas elípticas, teria os elétrons, ou nas órbitas circulares, teria os elétrons se movimentando. Esse elétron, quando está se movimentando na mesma órbita, as camadas atômicas, né, do átomo, K, L, M, N, O, P e Q, cada uma dessas camadas com a quantidade de energia nelas, o elétron está se movimentando como fosse nas raias e nem está ganhando, nem está perdendo energia. Quando o elétron recebe uma energia, ele vai saltar para a camada mais externa. Essa energia que ele recebeu pode ser calor, pode ser na forma de luz, uma forma de energia. Quando ele retomar para a camada de origem, toda a energia que ele absorveu tem que ser liberada na forma de luz, na forma de fótons, no espectro visível, né, que vai da vermelha até a cor violeta, né? Então, essa aplicação, bota na sua revisãozinha lá os fogos de artifício, né, o modelo atômico de Bohr, tá ok? Bom, continuando aqui o nosso processo, nós vamos chegar em ligações químicas. Nas ligações químicas, turma, nós temos 3 tipos: intramolecular, a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, que a gente tem que entender, é aquela ligação que é formada de um metal mais ametal ou metal com hidrogênio. A principal característica dessa ligação química é a transferência de elétrons.
Já a ligação covalente, ela é formada de ametal mais ametal mais hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, onde a principal característica dessa ligação é o compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Então vamos mais essas duas, grave essas duas informações. Vamos para a nossa questão. O lítio é um metal alcalino economicamente importante e bastante versátil. A forma iônica desse elemento químico combina-se com o íon carbonato principal. Pessoal, esses íons, né, são os que, os ânions, né, falando, são os que têm carga elétrica negativa, né? Carbonato, sulfato, nitrato, nitrito, o fosfato, todos eles são os ânions que, ao se ligar com um metal, vai formar uma ligação iônica. A forma do carbonato de lítio, composto iônico, é empregado como medicamento de tratamento de transtorno bipolar. A forma do composto iônico do lítio mencionado no texto e a distribuição eletrônica de níveis e subníveis de energia do lítio é... Turma, então o que a gente vai fazer? Vai lembrar, o lítio, Li, família 1A. Então tem carga mais 1. Tendência que o lítio perca um elétron. Já o carbonato, que vocês acompanham aqui, ele vai ter aqui CO3, 2-. E a gente vai fazer aquele processo chamado de íon fórmula. Ou seja, a carga do íon, do lítio, né, mais 1, vai descer para ser índice do carbonato, e a carga do carbonato, que é o mais 2, vai ser índice do lítio. Então, a fórmula química vai ficar Li2CO3, ou seja, carbonato de lítio. E a distribuição? Turma, a distribuição eletrônica também vai lembrar aquela distribuição de Linus Pauling. Começando com quem? 1s2. Então teria 1s2. Como o lítio tem número atômico 3, indica que ele tem 3 prótons no seu núcleo e 3 elétrons na sua eletrosfera. Então, a distribuição vai ser 1s2 e 2s1. Portanto, a fórmula aqui da questão seria do lítio, 1s2, 2s1, só que ele queria a forma, pessoal, do íon, que foi ligado ao íon lítio. O íon lítio, pessoal, é quando ele perde um elétron. Aí você vai dizer, professor, essa aqui seria a forma neutra? Sim. Mas se ele perder aqui um elétron, ele vai ficar estável? Vai ficar estável. Mas ele não tem que ter 8 elétrons na camada de valência? Não, pessoal, 8 elétrons são os gases nobres, mas ele seria semelhante a um gás nobre também. Lembre do hélio. O hélio é um gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, mesmo o lítio perdendo um elétron, não ficando com 8, mas ficaria com 2. Ou seja, ficaria semelhante ao íon, o gás nobre hélio. Então, estaria estável dessa maneira. Portanto, a alternativa correta, a fórmula LiO3 e 1s2. Essa questão, você podia distribuir diretamente o lítio e errar na letra A, como fosse uma pegadinha. Por quê? Você ia distribuir o lítio todo. E na questão, no comando, disse que o subnível de energia do íon lítio, ou seja, o lítio quando perdeu um elétron na sua valência. Tudo bem? Tranquilo então? Ligação química, lembra da íon fórmula e vocês vão ter essa fórmula molecular sendo gerada. Bom, partindo adiante agora da ligação química, vamos entrar em polaridade da molécula. A gente já viu que polaridade, a molécula pode ser polar ou apolar. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Você toma como por base a água. A água é um composto polar. Se esse composto se dissolver na água, o composto obviamente é polar. Se esse composto não dissolver na água, esse composto seria polar. Tudo bem? Tranquilo então? Então vamos lá para a nossa questão. Ao anoitecer, as células da retina envolvidas na percepção de luminosidade disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina, hormônio responsável por preparar o organismo para o repouso. Por ser composta por uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica, a melatonina penetra facilmente na membrana plasmática de diferentes tipos de células. Essa facilidade de penetração
deve-se à composição da membrana plasmática, que contém células dos seguintes tipos. Pessoal, vamos lembrar aqui. Essa camada, a membrana plasmática, seria essa bicamada, ou seja, essa dupla polaridade. Como os fosfolipídios, na biologia, e na química, como os tensoativos, ou seja, como os detergentes, seriam moléculas bipolar. Teria uma parte polar e uma parte apolar. Então, como ele diz que é uma parte hidrofílica, seria uma parte que tem afinidade com água, ou seja, uma parte polar, e outra hidrofóbica, ou seja, que não tem a proximidade, não tem afinidade com água. Portanto, você vai ter aí uma molécula que seria parte polar e uma parte apolar. Aí você vai fazer uma parênteses e lembrar da época da Covid, né? E uma das formas de você se prevenir, né, era você sempre fazer asepsia, lavar as mãos, né, com sabão, detergente ou álcool. Professor, para que é aquilo? Não entendi. Na membrana do vírus, membrana apolar, o que acontecia? Quando você colocava o detergente, aquela parte apolar do detergente se ligava com aquela membrana, né? Uma vez que se ligando com aquela membrana, vai dissolver aquela membrana, o material genético do vírus ficaria exposto à luz solar ou qualquer tipo de iluminação de luz, né? Calor, e iria degradar aquele material do vírus. Por isso a ideia de lavar as mãos para combater aquele vírus. Então pode ser uma questão que ele envolva a parte de doenças, né? Doenças provocadas por vírus, bactérias, e uma forma de prevenção das mesmas seria lavar as mãos com álcool, né? E lavar as mãos com ou detergente. Aí você fala, professor, mas por que tem que ser álcool 70 especificamente? Galera, perceberam que nos estudos, quando se tinha o álcool, entender o que é um álcool 70. Álcool 70 é aquele álcool que é 70% de etanol, 30% de água. Percebeu que com essa quantidade, pessoal, o vírus, os materiais, essas membranas que envolvem os vírus, começavam a se dissolver melhor. Ah, professor, com 40% dissolve? Dissolve, mas então uma boa solubilidade. Então, os estudos mostraram que a melhor solubilidade para essa membrana que envolve esses vírus seria entre 65% e 75% de porcentagem em volume para esses materiais, para esse tipo de álcool. Ah, professor, então não ficaria melhor com a porcentagem maior de etanol? Ah lá, um etanol 80%. Não, não ficaria. Por quê? Quanto mais puro for o etanol, ou seja, a mistura, quanto maior o teor de etanol, mais ele vai evaporar. E para dissolver essa membrana que eu falei há pouco do vírus, precisa que o material passe um tempo em contato, essa substância, com essa membrana do vírus. Então, quando ele está a concentração muito elevada, não dá tempo suficiente para dissolver essa membrana. Por isso que os estudos mostraram que a melhor concentração vai entre 65% e 75%, ficando na mediana de 70%, por isso então que se usa álcool 70 nesse processo de asepsia. Tudo bem? Bom, continuando nosso processo, falando de etanol, vamos chegar nas propriedades da molécula, né? Propriedades como ponto de ebulição, o que influencia nesses pontos de ebulição. Então vamos lá então. A temperatura de ebulição de substâncias está relacionada com a força de atração existente entre as moléculas que as constituem. Essa força de atração, por sua vez, tem componentes como a massa das moléculas e a interação intermolecular existente entre elas. Considere as moléculas de 3 substâncias orgânicas e suas respectivas temperaturas de ebulição. Turma, primeiro, para comparar o ponto de ebulição de uma substância, você só pode comparar se as massas moleculares, né, massa molar, forem próximas. Não dá para você comparar uma massa de 46 gramas por mol com uma massa de 235, por exemplo. Então não dá para comparar, então tem massas próximas, né? E uma vez que você compara aqui, se liga só. Éter etílico, a massa dessa molécula foi 46 gramas por mol. Temperatura de ebulição, menos 25 graus Celsius. Etanol, mesma massa. A estrutura, mas o ponto de ebulição bem maior. Bom, que fato deve isso?
Vamos entender daqui a pouco. Propanol, ou seja, um outro álcool, já com a massa um pouquinho maior, porém também a temperatura de ebulição maior. Então, percebe-se, pessoal, quais os dois fatores que atuam nessas propriedades físicas, como ponto de ebulição, de uma molécula orgânica especificamente falando. Seria o tamanho da molécula, ou seja, a massa molecular, também como a força intermolecular. Então vamos lá para o comando da questão. O que foi que o comando da questão nos disse? Analisando as fórmulas estruturais e as temperaturas de ebulição das substâncias apresentadas na tabela, verifica que a diferença de temperaturas de ebulição se deve ao fato de que... Vamos fazer uma lida rapidinho aqui na alternativa. Das três substâncias, deve-se o aumento progressivo de massa, porque foi aumentando a massa, isso é justificativa. O éter etílico e o etanol deve ser a diferença de massa entre as moléculas, ou seja, o éter etílico e o etanol, se a gente voltar aqui um pouco para a questão, vai ter a mesma massa. Então não foi isso. O éter dimetílico e o etanol deve ser a diferença entre os tipos de interação intermolecular existente nas moléculas, voltando para a questão. Turma, na molécula do éter dimetílico, você tem uma força intermolecular aqui, chamada dipolo. Não é tão forte dipolo que essa molécula vai ter quase uma angulação, uma anulação dos momentos vetor resultante, mas seria uma molécula dipolo. Já a molécula de etanol, a força intermolecular é a ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, que a gente já percebeu, já vimos aqui, que é uma interação mais forte. Turma, se é uma interação intermolecular mais forte, ele favorece que seja mais difícil você romper essas interações. Portanto, o éter dimetílico e o etanol deve ser a diferença entre os tipos de interações intermoleculares existentes entre as moléculas? Sim, faz todo sentido essa alternativa aqui. O etanol e o propanol, essa diferença deve-se entre os tipos de interação intermolecular? Não, pessoal. Se você voltar um pouco mais aqui, tanto o etanol como o propanol têm a mesma força intermolecular, ou seja, ligação de hidrogênio. A diferença foi o tamanho da cadeia, a cadeia foi maior. Portanto, a alternativa letra C. Então, lembre-se, vou comparar moléculas orgânicas. 1. Verifica se as massas são semelhantes. 2. Verifica o tipo de interação intermolecular. Porque uma vez que as massas são próximas ou iguais, pode ser, vamos analisar as forças intermoleculares. A ligação de hidrogênio é uma interação mais intensa. Depois, seguida por dipolo-dipolo. Depois, por dipolo induzido. Vistas essas três forças intermoleculares, você vai comparar essas propriedades. Tudo bem? Faz essa anotação aí. Não deixa de rever esses tópicos aí. Tudo bem? Ou seja, e agora vamos para mais uma questão de separação de mistura. Tá junto? Vamos separar então. Para separar, o que você tem que entender? A escolha do método, ele tem que envolver a eficiência. Primeiro, você tem que saber que tipo de mistura que você vai ter. Se é líquido com líquido, sólido com sólido, líquido com gás, líquido com líquido, enfim. Qual o tipo de mistura. A escolha desse método. A eficiência desse método para se aplicar na prática, né? A eficiência vai desde o tempo seja um tempo relativamente curto para separar e também o custo financeiro nesse processo de separação, levando isso na prática, tudo bem? Então, considere as misturas presentes na tabela. Água e areia, leite integral, ouro 18 quilates e maionese. Tem-se a mistura é heterogênea e seus componentes podem ser separados por filtração simples. Ou seja, qual dessas misturas aqui seria heterogênea? Heterogênea, pessoal, é aquela mistura que tem duas ou mais fases. Ou seja, os compostos não foram dissolvidos um no outro. Mistura heterogênea, duas ou mais fases. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase entre os seus componentes. Tudo bem? Então, dessas que estão aqui em questão, a única
Aí você tem aqui a água e a areia, que seria uma mistura heterogênea. A mistura homogênea dos seus componentes não pode ser separada por filtração simples. A mistura heterogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples. A correta associação entre as misturas e as afirmações feitas é: então, qual dessas que nós temos aqui como possível escolha? Então vamos lá então. A1. Mistura heterogênea e seus componentes podem ser separados por filtração simples. Heterogênea, duas fases. Filtração, você vai lembrar que separa sólido de líquido. Então, portanto, aqui nós vamos escolher a mistura. A mistura 1 vai ser separada pelo procedimento X. Ok? A mistura 2. Leite integral. Qual seria ela aqui? A 2. E a mistura, vamos pegar aqui o método. A mistura, o procedimento Y. Mistura é homogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples, pessoal. Qual dessas aqui seria uma mistura homogênea? O ouro 18 quilates. Lembrando a vocês que o ouro 18 quilates, ele é formado por ouro 18, 75% de ouro puro, mais 12,5% de cobre, mais 2,5% de prata. Esses metais estão todos unidos. Professor, mas pode se unir como? Um processo de fusão. Eles fundiram, foi fundido, esquentou até derreter, como eles são semelhantes, semelhante com semelhante se mistura. Misturaram, né? Então ficou uma única forma. Então você tem essa mistura, você não vai conseguir separar essa mistura por filtração. Então, o procedimento 2, né, o procedimento Y aqui, seria utilizado para separar o ouro 18 quilates. O procedimento Z, a mistura é heterogênea e seus componentes não podem ser separados por filtração simples. Ou seja, nós vamos ter aqui o leite integral. Pessoal, quando se fala desse leite integral, é aquele leite que ainda vem com a sua quantidade de gordura, né? Então, ele não vai conseguir separar por filtração simples, porque para fazer filtração simples, as partículas devem ter um tamanho, uma granulometria mínima possível para se ficar retida nesse filtro. Então, seria aqui o procedimento, a mistura 2, seria utilizada no procedimento Z. E a mistura 4, a maionese, por ser, a maionese vai chamar a atenção no detalhe, ele é um tipo de colóide, é uma solução coloidal. Então, quando vocês forem revisar as soluções, dá uma lidazinha nas soluções, você tem lá soluções verdadeiras, né? Nós temos os colóides e temos as soluções grosseiras, onde elas vão diferenciar entre si pelo tamanho das partículas. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. Associar o método à mistura que você vai separar. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma revisão de química para vocês, né? Vocês continuem seus estudos aí, né? E logo, logo, nas próximas aulas, vamos trazer mais temas nessa reta final. Vamos em frente e até a próxima. Um abraço! Viram o que eu falei? Aqui no Nota 10 até os assuntos mais difíceis ficam interessantes. Que demais! E depois dessa overdose de física e química, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Lembrando que se você quiser rever essa ou outras aulas, basta acompanhar o nosso canal ou conferir o nosso conteúdo através das multiplataformas da TCM e lá no nosso Instagram, @nota10tcm. E não se esqueça disso. Uma boa semana de estudos, sexta eu tô de volta.